Dr. Fernando Nobre, muito obrigado por estar aqui connosco. Obrigado. A Juice Academy é Juntos Unidos Iremos Criar Empreendedores Educados e Entusiastas, não é? E o nosso tema é Se Ele Pode, Nós Podemos. E então é com muito gosto que temos aqui o Dr. Fernando Nobre e gostaria de começar pelo um pouquinho da sua história, quem é o Dr. Fernando Nobre, onde nasceu, onde cresceu. As pessoas que não o conhecem, juventude, gostaríamos muito que nos desse essa indicação. Pronto, é um ser humano, nascido em África, em Angola, em 1951, na altura província ultramarina portuguesa. Abandonou este ano o estatuto de colónia para ser província ultramarina portuguesa. Sou o quarto de 5 filhos, meninas e rapazes, de um casal. O meu pai, pertencendo às ditas famílias tradicionais portuguesas de Ouro e Minho. A minha mãe, resultado de muita miscigenação entre holandês, francês, brasileiro e uma bisavó dela, por isso minha trisavó, princesa Cabinda, por isso eu tenho sangue negro nas minhas veias, sou miscigenado, culturalmente e racialmente. Vivi em Angola até aos 12 anos, tirei o meu segundo ano, como era praxe na altura. A partir daí o meu pai, que era um industrial em Angola, mudou-se para o ex-Congo belga, em 1963, devido ao início da Guerra Colonial no Norte, onde ele tinha as suas minas de mica e onde era abastecida a sua fábrica de café pelas fazendas, que café vinha dessas fazendas. Aí vive 3 anos e depois há uma guerra civil no Congo em 1967, mercenários na altura muito famosos, o Bob Denard e Jean Scram. O Liceu Belga fez, onde eu andava. Numa semana fogem 10 mil belgas da então Leopoldville para Bruxelas, e o meu pai envia-me estudar para Bruxelas. Por isso, para onde eu vou com 15 anos e acabo por lá ficar 20. Sozinho? Primeiro sozinho, e depois vieram ter comigo os meus 4 irmãos. Eu fui o primeiro a ir e o último a sair. Eles foram se formando e vieram regressando e eu fui ficando. Casei-me, o primeiro casamento com uma senhora belga, mãe dos 2 filhos mais velhos. Entretanto, pronto, acabei a medicina, o curso de medicina, depois especializei-me em cirurgia geral, especializei-me em urologia, foram 17 anos de estudos académicos, a medicina são 7, cada especialidade são 5, por isso fiz 17 anos, sendo que na altura o meu sonho era ter um hospital no mato, assim como o meu mentor e herói, o Albert Schweitzer, só que eu formo na altura das independências, e lembro de ter escrito a uma médica, prima direita da minha mãe, que vivia em Luanda, e ter dito que a minha vontade era de voltar para a terra onde eu tinha nascido. E ela respondeu-me: mas o que tu virias cá fazer? Tu és branco e aqui tu não tens destino. Pronto, já que não tinha destino, continuei em Bruxelas. Entanto, soube da existência dos Médicos Sem Fronteiras, comecei a atuar com os Médicos Sem Fronteiras e era um carreirinho da minha vida. A minha vida era a carreira académica e o meu pai via-me como futuro catedrático de cirurgia em Bruxelas. Eu sou um catedrático de medicina humanitária na Universidade de Lisboa, a clássica. E pronto, e por aí fui avançando até que decidi criar a AMI em 1984. Ainda estava na Bélgica, em Bruxelas, e decidi vir para Portugal com a minha, já agora ex-mulher. Os meus 2 filhos tinham 5 e 3 anos. Começaram uma vida num país onde eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Na altura eu não tinha família, a não ser uma irmã que tinha vindo viver para Lisboa um ano antes de mim, e que eu convidei para ajudar-me quando fundei a AMI, e que ainda é hoje vice-presidente da CAR. Exato. Os jovens hoje em dia, muitos deles, aos 20, 25 anos, ainda não sabem o que querem fazer com a sua vida. O doutor, de jovem, sabia o que é que queria. Eu sempre soube, desde a meninice, a minha querida mãe também já cá não está, sempre me disse, enquanto viveu, que eu desde pequenino só queria ser uma coisa, ser médico, ponto. Devo confessar que hesitei quando tinha 15 anos se não seguiria as belas artes, que eu gostava de pintar.
E às vezes digo-me que, se tiver tempo e se me reformar um dia, eu gostaria de fazer umas borradas numa tela. Nunca serei grande pintor, mas umas borradas, como pintei uns pôres de sol no Rio Congo, na Leopoldville, gostava de pintar um bocadinho. Agora, é verdade que isso passou muito rapidamente e o meu sonho primeiro, enfim, retomou força e vigor, como se diz, e fiz medicina. E por isso a vontade, lá disse um sábio, não sou eu, quando há vontade há caminho. E por isso a minha vontade, enfim, fez-me percorrer um certo caminho. A AMI vai fazer 33 anos este ano, ok? O que mudou de lá até cá? Mudou imensa coisa. Quando eu fundei a AMI em 1984, o mundo era completamente outro. Estávamos, depois com a queda do Muro de Berlim em 89, o tal novo mundo ia nascer. E de repente apercebemos que assim não era. Depois vieram esses livros escritos por pessoas pertencentes a uma certa corrente ideológica do Instituto American Institute Enterprise, o Fukuyama e outros, o fim da história e outras coisas semelhantes. E de repente hoje estamos num mundo extremamente perigoso por vários fatores. Refiro às alterações climáticas, refiro a essa disputa que não parece ter fim entre, enfim, dos dois lados do Pacífico, Coreia do Norte e Estados Unidos. Refiro-me à corrente migratória de massa, e eu fui às Ilhas Gregas ver o que se passava. Refiro-me aos extremismos, e neste caso concreto, historicamente já houve outras religiões que viveram esse período, mas nesse caso concreto, um certo extremismo islâmico, um pan-islamismo fundamentalista, radical, financiado pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Turquia, até a Líbia há pouco tempo. E de repente estamos num mundo em que falar daqui a 3 anos é a longo prazo. Ninguém ousa dizer o que vai acontecer daqui a 3 anos sequer. E mudou tudo, mudaram-se as mentalidades, mudou-se a instabilidade tremenda. E hoje, para alguém como eu, que está a preparar a segunda geração, que quer continuar a AMI, e que está a tentar dar sustentabilidade, por também a crise na banca. Eu hoje vou ser honesto, já não acredito em nenhuma banca, nem em nenhum banqueiro, não vou referir nomes, mas aqueles que eu conheci pessoalmente no nosso país deram grandes trotos. E por isso, pronto, estamos numa encruzilhada. O voluntariado também já não é aquele que foi há 30 e tal anos, quando eu pensei que após uma geração tudo se iria facilitar. Não, tudo se complicou. Por isso tudo hoje está muito mais difícil e complicado do que quando eu fundei a AMI, o que me trouxe para Portugal. Eu, teoricamente, não era para aqui que eu vinha viver. Estava em Bruxelas há 20 anos, era lá assistente universitário. A minha mulher era belga, mas filhos tinham nascido lá. Enfim, o meu sogro queria-me deixar o consultório, etc, etc. Mas entendi, enquanto português que sou, e nunca me naturalizei belga, e por isso, não, o mundo está muito mais difícil, muito mais complicado, sem dúvida. Foi aí que sentiu esse desejo de missão? O desejo de missão... Ao criar a AMI? Não, já antes. Foi quando a minha prima de Luanda me escreve que eu queria chegar a fazer depois branco, que eu pensei, bom, eu nasci com português de segunda, eu não vou ser angolano de segunda. E então, de repente, um dia estava a ler, olha, foi num Parimates, vi um anúncio dos Médicos Sem Fronteiras, que era uma instituição extremamente incipiente. Fui a Paris conhecê-los, era uma secretária a meio tempo e nada mais. E comecei a fazer missões humanitárias com os Médicos Sem Fronteiras, primeiro de França, que era a única que existia. Depois, em 1980, 81, com mais 5 colegas, fundámos os Médicos Sem Fronteira Bélgica. Continuei a fazer missões humanitárias e talvez os acasos da vida é assim mesmo. Em 1981, a caminho do Chad via o Sudão e o Darfur, que eu atravessei com uma equipa da revista francesa L'Express. Chegado à fronteira entre o Sudão e o Chad, os coronéis estavam lá ali a controlar a fronteira, só queriam deixar passar a equipa médica. Os franceses, que era o jornalista, o grande repórter, Christian Depenau e um fotógrafo da agência Sigma, não podiam passar.
tínhamos andado 4 dias a comer poeira nas estradas do Sahel, do Darfur, e eu ali tomei, por vezes, agora menos, mas fui mais intempestivo do que hoje. Tomei uma decisão, era chefe da equipa médica, como cirurgião, disse, não, ou passamos todos ou não passa ninguém, eu também não passo. Aquilo criou uma tensão muito grande no posto fronteiriço de El Geneina, de rádio para aqui, rádio para ali, estamos a falar de 81, não havia telemóveis, evidentemente. Até que eles aceitaram que passássemos todos. E talvez, como forma de agradecimento, talvez como a vida é, na revista L'Express, que sai logo a seguir, com reportagem da guerra Chad-Líbia, vem uma fotografia minha a operar embaixo de tenda, com um parágrafo que diz Fernando, jovem cirurgião de origem portuguesa, enfim, umas 12 a 15 linhas, no meio da reportagem. E aqui a grande reportagem na altura, dirigida pelo José Manuel Barata Feio, toma consciência que anda aí um médico português em aventuras, anormais, ou esquisitas, ou não frequentes, contacta-me e fica a palavrar que eles iriam me acompanhar quando eu voltasse a sair. Eu voltei a sair em 82 para a guerra em Beirute, onde eu estive a operar em Beirute Ocidental, setor palestiniano. Eles aí não puderam ir por razões internas da RTP. Na próxima eu regressei ao Chad, em 83, e aí eles acompanharam-me. José Manuel Barata Feio faz uma grande reportagem que entra pelo gabinete dentro do então Ministro da Saúde de Portugal, o Sr. Maldonado Gonelha. Fico impressionado com esse médico português que anda por aí a fazer coisas estranhas. Escreve-me para Bruxelas e é aí que de repente eu penso, eu vou para Portugal, eu vou criar algo, venho falar com ele. Então também com o então bastonário, hoje meu querido amigo Gentil Martins, o cirurgião pediátrico, já reformado, e pronto, e assim nasce um projeto quando na altura não pensava sequer pela cabeça de viver para Portugal. Agradecemos então essa decisão que você tomou. É notório a reputação do Dr. Nobre nas suas missões fazer as coisas acontecer, onde parece que está tudo complicado, como a história que acabou de dizer agora, que só deixava passar os médicos e o doutor conseguiu que passassem todos. Essa persistência, essa insistência, essa coragem, de onde é que vem e como é que se pode ensinar? Sabe, é que é uma questão do empreendedorismo. É evidente que as lições e os seminários e as palestras podem dar orientações, mas eu acredito que algo também nasce connosco, é genético. Não sou mais corajoso que qualquer um, porque também já tive medo. Já fui alvejado em Beirute em 82 e vi a vida por um fio. Já andei em estradas minadas e a qualquer momento o Jeep podia saltar numa mina. Ninguém quer morrer, lembro em 82 em Beirute, quando um sniper, esses assassinos profissionais, com espingardas perfeitamente adaptadas, com infravermelhos e telescópio, quando a bala me apitou aqui na orelha esquerda, eu só pensei, antes de dar o pulo para a direita, nesse caso foi para a direita que eu dei o pulo, que me salvou a vida, porque ele devia estar no telhado à direita. Se eu tivesse pulado para a esquerda, ele enfiava-me um segundo tiro. E eu só pensei naquele momento, caramba, amanhã vou ser encontrado aqui num charco de sangue, deixo um filho de 2 anos e uma menina de 2 meses. Que estupidez é essa? E por isso todos nós sentimos medo. Agora, há aqueles que conseguem controlar o medo e dominá-lo. Inclusive, eu fui substituir um cirurgião que queria fugir de lá em terror. Eu tive 48 horas. Tinha chegado a Lisboa para passar férias, no verão de 82. 15 minutos depois telefonaram-me de Paris, dos Médicos Sem Fronteiras, a pedirem-me que eles precisavam de imediato um cirurgião em Beirute. E eu olhei para a minha mulher e para os meus pequenitos e disse, bem, eu vou. Dia seguinte tinha um bilhete à minha disposição no aeroporto de Lisboa, daqui Madrid, de Viena da Áustria, onde veio ter instrumentista comigo, depois Zurique, Larnaca em Chipre, barco para Beirute, enfim. Foi uma missão muito, muito difícil, porque ninguém está preparado, sobretudo para os bombardeamentos noturnos. E o que é que passa na sua mente nesse momento? Onde é que eu meti? Porque é que eu estou aqui? Sim, penso sobretudo nos meus filhos, mas eu sou muito fatalista, por desde então, reparo, eu semana sim, semana não, estou num avião, corro risco permanentemente. Daí que,
quando há 20 anos fiz um empréstimo para comprar uma casa, onde eu podia ter os meus 4 filhos, o seguro da casa foi majorado de 20%, tendo em conta a minha vida de alto risco. Pronto. Mas sou muito fatalista, quer dizer, o que tiver que acontecer, acontecerá. Sou temerário, mas não suicidário. Não procuro, enfim, o risco pelo risco, mas faço o que tenho a fazer, porque é uma questão também de respeito por si próprio, quer dizer, dominar o seu próprio medo faz parte de um dos desafios mais tremendos. Sabe, muito rapidamente, eu costumo dizer, o que eu distingo um herói de um cobarde é que o herói põe-se a correr para a frente e o cobarde para trás. Mas se o herói pensasse mais um minuto, talvez punha também a correr para trás, não é? Aquilo é instintivo. E não se pensa, no momento não se pensa. No momento não se pensa. Passar por estas situações dá resistência? Dá muito, e vou dizer um caso muito concreto, quando depois, em 1994, vamos para os campos, na sequência do genocídio no Ruanda, onde no meu campo, o nosso campo, onde eu fui com 7 elementos da AMI, morriam 2.200 pessoas por dia, um campo de 800.000 pessoas, mais ou menos, em que não podiam ser enterrados, porque o chão era de lava, eram amontoados em pirâmides, e depois era a pasada de cal lá para cima. Eu lembro que após 3 dias a minha equipe estava em estado de choque. E à noite, lembro dessa reunião, perguntaram-nos o que é que nós estamos aqui a fazer. Quer dizer, nós não servimos para nada. Está a morrer pior que nem moscas. Eu disse, meus amigos, nós estamos aqui para salvar uma vida. Ou partimos do princípio que uma vida não tem preço, mas uma vida nós vamos salvar. Agora, sozinhos não vamos resolver isso. Mas é verdade também que progressivamente chegaram equipas do Japão, da Argélia, de Israel, dos Estados Unidos, da Bélgica, da França, enfim. E, passados 2 meses, já não morriam 2.200 por dia, só morriam 70. Já não era mal. E por isso, sim, é evidente, deu-me uma certa blindagem, também vem da minha profissão de cirurgião, porque quando um cirurgião está no bloco operatório e está a operar um caso muito complicado, sobretudo em situações de hemorragia graves, o cirurgião não pode sair dali a correr e fugir dali, deixar o doente morrer, não pode. A minha experiência enquanto cirurgião também permitiu-me ganhar um certo estofo de resiliência e de resistência. Mas é diferente, não é? É muito diferente. Porque aí ainda tem algum controle. Sim. Agora, quando fala de 2.000 pessoas a morrer por dia, sim. Como é que se cai nessa indiferença, doutor? Meu amigo, sofres com isso. Eu sou um ser extremamente sensível. Talvez com a idade também com lágrima por vezes fácil. Mas não me envergonho disso, antes pelo contrário. Acho que é um sinal de grandeza e não de fraqueza. Agora sabes que o dever tem de ser feito. Estamos lá para fazer o nosso trabalho, tem de ser feito. Porque se nos deixarmos dominar pela emoção completamente ou pelo pânico, então não vale a pena partir. Quer dizer. E eu sei que naquele dia eu tive que agarrar toda a minha equipa, porque senão era o descalabro. Quer dizer, acabava ali a missão após 3 dias. Exato. Não, ficámos os 2 meses e meio, tínhamos que ficar. E acho que fomos extremamente úteis, pelo menos uma vida salva. Mas as missões também proporcionam momentos bons? Fala-nos um pouco dos bons momentos que eu também vivi. Sim. Não entrarei em questões de afetos pessoais, mas é evidente que em situações de alto risco, em que sabemos que podemos morrer de um dia para o outro, as emoções estão à superfície da pele, não é? Temos que as controlar também, porque temos família. Mas lembro, olha, para dizer, no fechado, quantas vezes via, coisas acharão estúpidas, mas para mim dava-me alento. Há um pássaro formidável, um pássaro com asas azuladas metálicas, quando ele levanta voo é um deslumbre. Mas sim, encontramos seres extraordinários. Olha, só uma experiência, por exemplo, conheci lá uma jornalista da Rádio France, penso que era o primeiro canal, se não sei. Mas sabe, olha, coisas boas, por exemplo, a caminho da Somália, em 1992, permita-me contar essa história, que é uma das minhas grandes frustrações. Força! Eu tive 1 hora sozinho com um ícone do cinema do século XX,
Audrey Hepburn, os dois europeus sozinhos, num pequeno aeródromo na fronteira entre o Quénia e a Somália, caminho de Mogadiscio, estávamos à espera de uma avioneta que nos levaria daí para Mogadiscio. Ela como embaixadora da Unicef, eu como presidente da AMI, eu reconhecia logo. Passei 50 vezes, porque tivemos ali uma hora só os dois, num aeródromo de pista de terra, e eu passava ao lado dela, e feito estúpido, até hoje. Nunca me irei perdoar isso. Nunca fui capaz de dizer o que o Stanley disse ao Livingstone. Dr. Livingstone, I presume, eu teria dito, Mr. I presume. Não usei, devia ter bloqueado. E ela morreu 6 meses depois, com 60 anos para aí, tinha já um cancro intestinal, já está, ela sempre foi magra, mas bom, não sei se ela chegou aos 60 anos. E até hoje arrependo de não ter metido conversa com ela, quero de certeza um ser humano de exceção, holandesa, como eu tenho origens holandesas, podia ter ido por aí, mas não usei. E pronto, hoje no meu gabinete tem uma fotografia dela, aquela, não é? Com colar de pérolas e boquilha e tal. É uma fotografia icónica da Audrey Hepburn, mas não usei, nem teve lá a conversa com ela. Momentos mágicos. Ficam na minha dentro memória. de tudo o que estava a acontecer. É verdade. Doutor, eu tive a oportunidade de emigrar para o Canadá aos 10 anos e acabei o liceu no Canadá. Para ter o diploma canadiano, temos que ter 40 horas de voluntariado. Portanto, já começa as raízes aí. Sem dúvida. Uma pessoa que tenha menos de 18 anos. Como é que vê o voluntarismo em Portugal ou a nível mundial? Como é que podemos criar essa situação de novo aqui? Não é incentivado, e como sabe muito bem também, uma vez o liceu acabado, no Canadá ou nos Estados Unidos da América, é normal, para já os estudantes trabalharem, nem que seja por, não é porque precisem, mas ou na Austrália, pôr numa bomba de gasolina, pôr em gasolina e tal. Exato. Depois tiram em geral um ano sabático e vão viajar pelo mundo. Nós, um país de viajantes e que deu mundos ao mundo, como se diz, transformámos de repente num país extremamente pacato. Hoje, felizmente, a nova geração já não. Eles já estão a ir pelo mundo fora e muito bem. O voluntariado em Portugal é muito complicado porque, queremos que não, a situação económica não tem sido fácil no nosso país e continua a não ser fácil, independentemente desse pulsar turístico que está a servir de alavanca. Lua de mel turística. Sim, sem dúvida. Vamos todos desejar, esperar e rezar para que não haja nada que aqui aconteça que possa parar com isso. Porque isso tem sido, após 25 de Abril, nós tínhamos, desculpa a expressão e a metáfora, 2 peitos que nos amamentavam, que eram as remessas dos imigrantes e eram os fundos comunitários. Hoje temos ainda há fundos comunitários, mas temos um pulsar turístico extraordinário, porque exatamente muita gente já não ousa ir para muitos países tradicionais. Veja-se o número de franceses que já estão a viver em Portugal, de ingleses, de americanos. Bom, os norte-americanos também têm que ter cuidado para onde vão ora em diante. Mas a situação económica das famílias, não vamos ser realistas. Felizmente, o Presidente Marcelo falou nesse sentido, mercê de uma política, embora extremamente dolorosa, de austeridade, mas quando os credores dão, exigem. Nós não podemos ir à banca e pedir um empréstimo e não respeitar o empréstimo. Isso de não pagar o que se deve, eu não fui educado assim. Paga-se o que se deve. Correto. E, por outro lado, mereceu hoje de uma mensagem mais otimista e desse pulsar e de uma dinâmica também dos empresários portugueses. O voluntariado está muito complicado, porque a maioria das pessoas que se inscreve muitas vezes nas instituições sob pretexto de voluntariado está à espera até se não vai abrir uma vaga para poder ficar, para se ser contratado. Não é um voluntarismo puro. Pois, ainda hoje recebi uns amigos de uma outra fundação, tivemos justamente a falar disso e todos estamos de acordo. Agora, sempre há ser exceção, como sempre houve no mundo,
porque eu ponho os interesses alheios acima dos seus próprios interesses e se voluntariam. Agora já não há o comprometimento, o compromisso, o dever. Estamos numa sociedade ainda onde as pessoas não interiorizaram, e as elites, nomeadamente, que ser elite é ter, sobretudo, deveres e poucos direitos. Essa é a verdadeira fidalguia, seja monárquica ou republicana. O líder é aquele que tem deveres. Ponto. Infelizmente, passou a mensagem contrária. Pensa-se que ser líder tem direitos. Não, não. A exemplaridade, a liderança, nasce da exemplaridade. O dever não se deve, merece. E merece pela exemplaridade e pelo assumir dos seus deveres. Eu não preciso que ninguém me diga que me levanto às 5 da manhã. Eu já cheguei a entrar na minha às 4:30 da manhã. Durante anos. Porque eu sabia o que tinha que fazer. Quer dizer, eu sou o líder de uma casa que fundei, eu tenho que dar o exemplo. Se ele é motivador depois ou não, enfim, outros dirão depois de eu me ter ido embora. Mas eu tenho que dar o exemplo. Porque senão, quer dizer, não tem sentido. E no que diz respeito ao voluntariado, hoje há um grande combate e talvez a maior dificuldade a mim, nos N eventos que fazemos. Ainda a semana passada estive com muitos amigos do pessoal da AMI e voluntários de uma empresa, que nesse caso é a Auchan, que há 9 anos tem uma campanha connosco com mochilas escolares. Tivemos a encher 3.500 mochilas. Posso garantir que não é fácil. Das 9:30 à 1:30 da tarde, eu tive a fazer o circuito do combatente e iam metendo as coisas todas que era preciso para os estudantes que vão receber essas mochilas e que são apoiadas por nós nos centros sociais que a mim têm espalhados pelo país, continente e regiões autónomas. Eu vi pouco voluntariado, a não ser as pessoas dessa empresa, no qual a AMI foi o seu pessoal. Na sua opinião, o que é que tem que ser feito para que haja 20 ou 30 pessoas a ajudar o doutor a fazer isso? Olha, porque tem que haver, como para a natalidade, tem que haver incentivos. Vamos ser muito claros. Enquanto algumas instituições, que não todas, mas aquelas que são avaliadas e julgadas com serenidade, como sendo instituições sérias, credíveis, não puderem passar um documento fidedigno, dizendo que a pessoa X fez durante aquele ano 300 horas de voluntariado e que isso permita um abatimento no IRS de uma percentagem, não quer dizer textualmente as 300 horas, que se divide por 3, por 4 ou por 5, se define um critério. As pessoas têm algum retorno, sim, não vão receber tudo, mas vão poder deduzir alguma coisa. Costumo dizer que as 2 piores doenças da humanidade é a intolerância e a indiferença, e podia associar a ganância. Mas aí vem da indiferença também do outro. Mas também costumo dizer que para haver tolerância tem que haver respeito mútuo e reciprocidade. Eu não posso aceitar ir com a minha mulher para um país em que a minha mulher tem que ir trajada à moda local e que nós aceitemos que também não exijamos que cá também se respeite as tradições culturais que são as nossas. Vamos dizer, lá está o Fernando Nova, agora é fascista. Bom, isso façam um favor, fale-se do que se sabe. Eu, de campos refugiados e de refugiados, com toda a humildade, duvido que em Portugal haja alguém que conheça mais do que eu, textualmente. Porque eu estive em milhares de situações. Agora, o que eu sei é que na ilha de Lesbos, eu, em setembro de 2015, no pico do fluxo migratório, eu fui à Grécia e enviei uma equipa da AMI a Lampedusa, na Itália. Eu queria ver que o fenómeno era esse que estava a acontecer. Nas Ilhas Greiras estive em Lesbos e estive em Kos. Lesbos, por onde passava 60% da corrente, e Kos, onde Hipócrates fundou a primeira escola de medicina, 20%. O que eu lhe posso dizer é o que eu observei. Sim, havia famílias com crianças, sim. Havia idosos, sim. Esses têm de ser recebidos, sem dúvida. Mas eu vi muitos jovens, só com uma mochilinha às costas. Ainda há dias, o coordenador do combate antiterrorismo na
Europa, o Sr. Patrick Verhoeven disse, textualmente, que há para cima de 50 mil radicais islâmicos no quadro da Europa e que os atentados com Barcelona vão suceder às dezenas e que os mais radicais de todos estão adormecidos. Eu estive há meses em Paris a falar com a Presidente do Tribunal do último recurso para os expatriados, estivemos a falar há muito tempo, porque, enfim, entre os penachos que eu tenho, eu sou cavaleiro e sou oficial da Legião d'Honneur da França, que não é fácil, e a expressão que se utiliza na gíria é os adormecidos. Nós sabemos que eles estão cá, eles depois já estão adormecidos. E por isso, os meus melhores amigos são muçulmanos. O meu melhor amigo é um iraniano, meu amigo há 40 anos, começou a vir a Portugal para me visitar, formou-se comigo em cirurgia na Bélgica, comprou uma casa em Tavira, todos os verões vou passar uns dias com ele. E repara, há 40 anos eu nunca lhe perguntei qual era a religião dele. Ainda este verão falávamos os dois sobre isso. Iraniano, provavelmente xiita, mas será que é Bahá'í? Não tive necessidade. Nunca entrou para a conversa. Não me interessa. São dois seres humanos Está a ali desfrutar um do outro, não é? Exatamente, e eu confiaria os meus filhos, sem mínima dúvida, de Amir. Ele é o doutor Amir Lamraski, do Mar Cáspio. Disse, Amir, tem que ir ao Irão contigo, já lá estive sozinho. Epá, vai mostrar Isfahan, Persepolis, vai mostrar o Mar Cáspio e tal, que é lá andar contigo. Outro amigo é do Senegal, ou é lá dos Malik Sarr, os filhos é hoje Ministro da Saúde e da Segurança Social no Senegal, o Abdoulaye Sarr, e eu entrei em casa dele, como ele já esteve em minha casa a jantar à mesa comigo. Agora, isso implica respeito e reciprocidade mútuos. Sem isso, não venham falar de tolerância. Eu sou um ser tolerante, mas exige ser respeitado. Se alguém entra em minha casa pessoal, minha, e começa-me a insultar a mim e a minha família, ele não vai ter muitas hipóteses. Ele vai ter de sair ou pela porta, ou pela janela, ou por cima do portão, mas vai ter de sair. Não é bem-vindo. Não, desculpe. Da mesma maneira, se eu for à casa dele e começar a insultar a família dele e tudo em que ele acredita, ele terá toda a razão de me expulsar, enfim, com um pontapé onde for mais adequado. Eu acho que temos de ser frontais. Eu sou frontal com os meus amigos budistas, hinduístas, taoístas, animistas, muçulmanos, judeus, eu sou muito frontal. Eu respeito-os, eu sou um cidadão do mundo, já estive em mais de 180 países, por isso, este mundo conheço um pouco. Eu respeito-vos, eu amo-vos, são meus amigos. Respeitem-me, por favor. Como é que se ensina isso à juventude? Porque eu também, no Canadá, a minha sala de aula, eu era coreanos, era russos, era ingleses, era escoceses, era indianos, era portugueses, eram italianos, Trinidad, Jamaica, e eu cresci à volta dessa situação. De onde eu vivia, a minha casa ao lado, eram coreanos. De um lado, do outro lado, eram de Trinidad e Tobago. E a gente brincava na rua uns com os outros, à vontade. Não é? Porque é que há tanto problema que hoje em dia se ouve quando o doutor diz que, quando foi àquela discoteca, havia o letreiro. Hoje não há letreiro, mas vê-se na cara das pessoas, não é? Exatamente. Como é que se ultrapassa essa situação? O doutor que tem experiência, eu acho e temos que ouvir quem tem experiência. Temos de ter a ousadia de falar, mas a nossa verdade não quer dizer que seja a verdade. Mas não vale a pena estarmos a tentar ludibriar uns aos outros. Eu, como eu referi há pouco, eu sou um miscigenado cultural e racial também. Tenho sangue africano em mim. Todos têm, por não nos esqueçamos, que do Vale do Rift nasceu a humanidade. O resto é ponto. Exatamente. Ponto. Mas eu sei exatamente quem é a pessoa. Agora, a minha filha está a tirar um curso de realização, alguns pela Europa, não quer dizer aonde, aqui. Ela dizia, pai, nós entramos, somos 25, eu sou a única portuguesa, e há um chinês, há um australiano, há um... Todos juntos para a mesma causa. Todos juntos. E damos todos bem, ainda bem. Eu acho que temos que falar a verdade entre todos nós, quer dizer. Porque o extremismo, inclusive, está hoje expandido, inclusive dentro do cristianismo.
Há igrejas evangélicas que não são exatamente, enfim, o maior apanágio da palavra amor que Cristo trouxe. Há pessoas que ainda estão retidas no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu sou cristão, até Jesus é o meu padrinho de nascimento, está a ver que aí a minha mãe não me deu a opção, tive logo padrinho como Jesus. Minha tia paterna, a minha tia Ivone, foi só representar Jesus. A minha madrinha era Fernanda, daí eu ser Fernando. Eu acho que temos que falar a verdade e falar com o coração nas mãos. No seu livro, Gritos contra a Indiferença, fala-nos das 3 pilares essenciais em que vivemos na sociedade harmoniosa. Não é? O Estado, a sociedade civil e o mercado. É verdade. Não é? Sim. Isso eu acho que é algo que a gente pode fazer hoje. Pode. O que é que acha nesses 3 pilares que tem que ser feito em cada uma pincelada para cada um, que é algo que a gente pode fazer hoje? Uma coisa Está de acordo comigo? Completamente. Se esses 3 componentes, essas 3 componentes essenciais da sociedade humana não conseguem criar sinergias para resolver problemas, não há solução para os problemas. E repare, isso a pirâmide pode ser posta com o vértice com o que quisermos. É evidente que o vértice, para mim, tem de ser o ser humano, o mercado e a política estão na base da pirâmide que sustentam, enfim, o bem-estar e a harmonia do ser humano. Ponto 1. Ponto 2. Tanto o Estado, por acaso eu também tentei e até criei empresas neste país, porque acredito que não há estigma contra ninguém. Mas ou essas 3 componentes se associam e elegem as prioridades que somos todos nós, seres humanos, não podemos pôr ao mercado no vértice da pirâmide, pois o Estado e os cidadãos estão a sustentar o mercado. Não. O Estado e o mercado têm que estar lá para, com finalidade única, melhorarem as condições. O que é que o Estado acha que tem que fazer? 1 ou 2 pinceladas neste momento. O Estado, hoje, infelizmente, a força mais dominante não é o Estado, são as forças do mercado. Infelizmente. Mas o Estado não pode ajudar o Estado pode equilibrar as forças? Sim, poderia, se puser os interesses de parte de todos nós, da res pública, do cidadão que somos nós, acima dos interesses particulares. Só uma pergunta. O doutor tem um livrinho aqui que eu adorei ler, histórias que contei aos meus filhos. É verdade. Ok? Que sugere que os líderes mundiais leiam este livro? Repare, todas as histórias que contei aos meus 4 filhos, e foram experiências centenas, todas elas eu tentei-lhes passar uma mensagem de solidariedade humana, de valores, que eu acho que a crise de valores é algo que nos está a matar, como o politicamente correto nos está a matar. As histórias infantis são 2 livros, que entraram no Plano Nacional de Leitura. Enfim, os meus livros, até agora publiquei 7, e não sei se publicarei mais algum, também já não sei se tenho mais alguma coisa a dizer. E por isso, desafiaram para escrever um romance. Eu estou casado com a neta do Vitorino Messi. Em casa tenho os livros sobre Vitorino Messi. Aquele era um escritor. Eu não sou escritor, eu sou um contador de histórias, eu sou um panfletário, eu sou... Mas histórias vividas. Sim, vividas. Agora, não peçam para escrever um romance, porque agora todos querem escrever romance. Não se nasce romancista. Não queremos romance. Só queremos a verdade, doutor. Pois, exatamente. Essas histórias infantis saíram 2 livros, como depois um conto de Natal. Nessas histórias, são histórias que eu conto e que aproveito, às vezes, os animais, como uma, não sei se está nesse ou no segundo, que é o nababo batata. Exato. Para lhes dizer que todos aqueles que nasceram, desculpa a expressão, com o rabinho virado para a lua, eles têm de ter responsabilidades para com aqueles que não tiveram esta sorte. Eu tive a sorte dos meus pais me proporcionarem todos os estudos que eu quis fazer. Mas não esqueço, no Bangladesh, em Jessore, onde há uma igreja de Fátima, já agora, nós chegamos lá, nós portugueses, no Golfo do Bengal, e instalámos lá também o catolicismo.
Em Jossoro eu conheço um senhor, pai de 5 filhos, que pedala das 5 horas da manhã às 11 da noite, no seu rickshaw, chuva, não chuva, sol, não sol, para ganhar $1 por dia. Tá? E mora num bairro que é um lamaçal, com aqueles esgotos a céu aberto, aquela podridão toda. Não está justo. Porque nós, o meu querido amigo e senhor, nós fazemos parte da casca do ovo da avestruz. O interior do ovo está a apodrecer. Se nós, as ditas elites, ou pseudo-elites, não olharmos para o interior do ovo, quando ele apodrecer, estala com a casca toda, estala com todos nós. Por isso, se não for, eu costumo dizer 2 coisas que vou te dizer, porque isso é meu. Ainda ontem, para as minhas filhas, via FaceTime, outros dias isso, e elas já gozam comigo. Lá vem o pai. Bom, se não for por humanismo, por favor, façamos-no em nome da inteligência. Todos não podem ser humanistas. Espero que algumas ditas elites sejam minimamente inteligentes. É preciso prevenir do que remediar. Segundo, não há montanha inacessível. Everest foi vencido, não foi? Não há obstáculo inultrapassável, não há fortaleza inexpugnável. A fortaleza de Constantinopla, em 1453, se não estou em erro, foi tomada, não foi? O Cabo dos Cavaleiros foi tomado, não foi? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se todos nos empenharmos, podemos talvez permitir que os nossos bisnetos ainda por cá andem com sustentabilidade. Porque a palavra sustentabilidade, inventada por uma amiga, foi primeira-ministra da Noruega e médica, como eu, com quem muitas vezes dialoguei, a palavra sustentabilidade mais não quer dizer do que deixar às novas gerações este planeta que tem espaços comuns, a atmosfera, a hidrosfera, a natureza, os animais, deixar este planeta, pelo menos, em tão boas condições quanto nós o recebemos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas já não vamos deixar. Mas, tocando nisso, nos 3 pilares, voltando aos 3 pilares, na sociedade civil, cidadão comum, o que é que nós podemos fazer para criar essa primeira pedra? Porque, ao fim e ao cabo, nós temos o direito de voto. Ainda é utilizado, ainda não estamos em ditadura, felizmente. Mas elas estão aí a avançar. É suficiente? Não. Segundo, sermos ativos junto dos nossos concidadãos, instituições de bairro, de ruas, lutar pela dignidade das ruas onde moramos, pelos bairros onde moramos. Se sabemos que há pessoas que estão a passar mal, e há muita gente a passar mal, pela Europa fora, não é só aqui, não é? Vamos pensar os Estados Unidos, há mais 28 milhões de pobres, vamos ter juízo, não é? Não é só aqui, mas aqui também. E por isso, a sociedade civil tem de se organizar, estruturar, mobilizar-se e entender, esclarecer-se que não somos parvónias, porque senão basta ler os textos do Guerra Junqueiro. Continuamos a ser mulas. O Guerra Junqueiro disse tudo o que havia a dizer há 130 anos. É só ler os textos do Guerra Junqueiro. Continuamos na mesma. E isso é evidente que não é evolução positiva, é involução. E por isso, eu acho que nós, cidadãos, temos que nos mobilizar, temos que nos apoiar com as empresas, daí eu tenho sempre um discurso muito interativo com as empresas, porque as empresas também têm de ter responsabilidade social, têm de ter espírito de cidadania, porque nenhum de nós, quando acorda, eu costumo dizer que quando eu vou dar aulas à Faculdade de Medicina, eu não acordo como estou aqui hoje vestido com um fato de 3 peças. Eu acordo de pijama como amigo, como qualquer um. O Papa, o Imperador, o Rei, não me interessa. Todos iguais, exatamente. Somos seres humanos. E depois disso, cada um veste a fatiota. Quando eu ia operar, punho o meu fato de cirurgião. O militar põe o seu fato de general, se for general. O polícia é de polícia. O político é de política. Mas nós todos acordamos, nós somos seres humanos. E por isso, se não houver isso, então estamos muito mal. A nossa geração ainda passa. Embora não sei, o que pode acontecer, falar daqui a 10 anos é de muito longo prazo.
não sei o que pode acontecer. Então, a terceira pilar, o mercado. O que é que diria aos jovens empresários, ou que estão a criar a sua própria empresa ou empreendendo, como é que eles podem aderir? Dizia muito simplesmente que o meu pai foi empresário, como disse há pouco. Eu fui um dos fundadores dos hospitais particulares do Algarve e bom, também sei o que é criar uma empresa. E por isso é normal que um empresário, o que é diferente do empreendedor, o empresário é aquele que assume um risco. O empreendedor é aquele que associa ao risco uma inovação. Por isso, sejam antes mais empreendedores, porque se já houver 10 cafés na rua, não vão abrir o 11º. Façam um favor. Vão pelo menos um de chá especializado, porque senão, sinceramente, isso é ser empresário, não é ser empreendedor. Segundo, ganhem muito dinheiro, sejam ricos. Não tem nada contra a riqueza. Eu também gostaria de conduzir um Ferrari. Não, nunca conduzi, não vou conduzir. Ter um bom barco, não tenho, nunca vou ter. Ter o solar que meus antepassados tiveram, não vou ter, nunca mais. Que sejam ricos. Mas, por favor, nunca se esqueçam que fazem parte da sociedade humana. Vocês são seres humanos. Contribuam para o desenvolvimento dessa sociedade humana. Tenham responsabilidade para com os mais desfavorecidos. Sejam, por favor, éticos. Por isso, se não for em nome do humanismo, façam em nome da inteligência. Distribuam um pouco, não é tudo, mas distribuam um pouco. Qual é a diferença entre o humanismo e o humanitarismo? Eu vejo o humanismo como uma preocupação global em relação a todos nós, no sentido de fazer deste planeta, desta humanidade, não sei se sabe, já se fala do multiverso. O multiverso são trilhões de universos. Bom, nós não existimos. Este planeta era uma poeira rodopiante que anda por aí. Por isso, olhemos para esse planeta, que para já é o nosso, com uma visão global, para que todos nós, se possível, possamos coexistir. O humanitário é aquele que passa do pensamento aos atos. Pode ser humanitário de várias maneiras. Eu sou médico, mas há os engenheiros, há os arquitetos, há os biólogos, podemos ir meter a mão na massa. E eu acho que saímos muito ricos disso. Sabe, quando o raio do despertador toca às 5 da manhã, há dias que eu não tenho vontade nenhuma de me levantar. Estou cansado, pronto. Já parti 6 carros a dormir, é porque às vezes ando mesmo muito cansado. E depois há assim meia dúzia de imagens que me atravessam o espírito, do Bangladesh ao Uganda, aqui de Portugal também, da Bolívia, e muitos sítios por onde eu andei, da Papua, etc, etc. E eu digo-me assim, caramba, tu estás a dormir numa cama limpinha, tu tens ali até uma casa bem só para ti e para a tua mulher. Poxa, tens comida lá embaixo e vais tomar o pequeno almoço correto. Estás a queixar de quê? Deixa ser Palermo e levanta-te, porque eles, a esta hora, também estão já de pé. Exatamente. E se eles têm força para se levantar, tu tens de ter muito mais força ainda. Então procuro, nos exemplos com que me fui cruzando nesse percurso, encontrar forças para continuar, porque há dias também estou farto disso. Acontece a todos, não é? Mas isso vem do nosso propósito de vida, não é? Tendo um propósito e um objetivo, é o que nos dá forças para dar continuidade, não é? Sem dúvida. Doutor, eu aos 16, 17 anos, o meu tio mandou-me um bilhete para ir passar 3 meses com ele no Malawi. Adorei e foi uma lição de vida fantástica. Olha, estive lá há um mês e tal. Esteve lá um mês. Em 2010 eu regressei com a minha esposa. A minha pergunta é esta. Eu vi muita pobreza, muita humildade, mas aquele sorriso daquela criança africana é contagiante. Okay? Acha que hoje em dia nós confundimos a riqueza com a felicidade? Sim, confundimos, evidentemente sim. O conforto com a felicidade. E acaba a dizer algo de fundamental. Eu lembro de ver crianças famintas na Somália, na fronteira com o Quénia, e a sorrir, sendo o brinquedo, uma garrafinha de água vazia, para eles é um brinquedo. E fala do Malawi, onde estive há pouco tempo, que é o nosso consul honorário.
e fui visitar 14 organizações não governamentais, nomeadamente uma. Pá, eu não posso financiar as 14. Cheguei aqui, entreguei todo o dossiê ao Departamento Internacional, disse, selecionem 3 ou 4, a minha categorização pelos objetivos é esta. Pronto. Ou vocês vejam e decidam, essa é a minha opinião. Depois discutimos. E vi uma que me encheu as medidas, porque eram jovens, de mais jovem, para cá tive só com a senhora, eram jovens. Uma jovem tinha 15 e a mais velha tinha 22. E estavam extremamente preocupados com os velhos, porque fiquei a saber uma coisa, eu que sou africano e africanista, que naquela zona do Malawi, os velhos, se algo acontece mal na aldeia, são eles os culpados. E são batidos e tal, quando eu tinha sempre a noção que a velhice era respeitada, era escutada. Por exemplo, no Senegal, nos Lebu, que é a etnia que habita o Cabo Verde, que é no Senegal, em Dakar, eles só atingem o 5º patamar aos 65 anos, que é o patamar da sabedoria. Eu já lá estaria, já não é mau. Mas vi jovens, vi muita coisa que me deu muito talento. Como aqui dá muito talento, sabe? Irão sendo porta-amiga da AMI, estão espalhados pelo país, continente e ilhas, e ver pessoas a comer. E sabe que há muita gente que só come uma vez por dia. E às 7 da manhã estão sentados à entrada do centro, à espera que ao meio-dia comecemos a servir as refeições, que eles comem à mesa, quer dizer, sentados, com toalha de toalha, com copo, não é, não. Tem a sua televisãozinha para ver, e a sala de espera, eles estão a ver a televisão, etc. E quando estou farto disto, porque há dias estou farto, eu vou lá, para encher-me de coragem. E é a vida dessa. E é eles que o animam? É. É feliz nessa situação? Sou feliz por ter a consciência que há 40 anos contribuí para minorar o sofrimento de alguns. Sou feliz, tenho a noção de ter salvado algumas vidas, inclusive a ter operado e depois ter doado do meu sangue quando a hemorragia era grande. Não sou feliz o suficiente, porque sei também que paguei um preço. Os meus filhos sempre tiveram um pai ausente, a minha mulher sempre tiveram um marido ausente, e não sou feliz porque podia ter feito muito mais, mas não tive as forças para o fazer. Mas ainda estamos a tempo. Sim, ainda não parei, não é? Enquanto tiver forças para continuar, farei o que puder. Os seus filhos vão dar continuidade ao seu trabalho? Olha, eu tenho os 2 mais velhos que estão comigo, um médico e antropólogo, que me deu uma neta. Tenho as 2 mais novas que estão fora do país. Só sei que estou a preparar uma geração que tem hoje entre os 25 e os 35 anos, 37, os mais velhos, para que, porque eu não quero morrer naquela cadeira, poderia, como muitos o fizeram e têm feito, ainda conheci o Azaredo Perdigão com 92 anos, eu não quero sair da cadeia. Não. Eu daqui a 10, 15 anos no máximo, entrego a casa. Porque eu acho que a geração nova vai estar muito mais bem habilitada para fazer face aos problemas que serão da sua geração. Se quiserem, como eu lhes digo sempre, um dia que eu me retire, não é para andar aqui como uma sombra tutelar. Não. Eu retiro-me, vou pintarolar, vou ler, vou ouvir os passarinhos. Se vocês quiserem a minha opinião, venham-me a pedir. Eu não interfiro em mais nada. Entrego a cadeira, a casa, e vocês façam do melhor que puderem, como eu tentei fazer o melhor. Ou seguir o seu exemplo, porque é um exemplo que tudo. Tem muito trabalho e muito que se diga, não é? Espero que não sigam em tudo, porque também fiz coisas mal, mas que sigam os bons aspectos, enfim, que eu pude fazer. Porquê é que diz que é um imbondeiro plantado algures numa ilha mítica do Atlântico? Pois, porque como eu lhe disse, as minhas raízes estão na Europa, Portugal, França, Holanda. Antepassados no Brasil, Bahia. E já lhe disse, tenho uma trisavó, uma princesa Cabinda, África.
Se fizer a junção alguns entre esses 3 pontos, estou eu, puxar o Atlântico. Todas as minhas raízes estão à volta do Atlântico. E porquê um imbondeiro? Olha, porque é a árvore mítica da África, aquela árvore que eu conheço, e que é uma árvore com qualidades ímpares. Árvore da vida, não é? Sim. E por isso, vejo-me sim como um embandeiro numa ilha que não existe exatamente no cruzamento desses 3 pontos, exatamente. Já aí uma ilhinha, sou eu à luz. O sucesso diz que tem rotinas, tem hábitos. O doutor tem rotinas de hábitos quando se levanta de manhã, há certas coisas que faz com alguma habitualidade? Faço sempre a mesma coisa. Acordo, começo a fazer ginástica, 20 minutos. Que tipo de ginástica? Olha, abdominais, flexões, enfim, as pernas, para ver se tem mais uns aninhos. Depois tomo banho, enfim, faço a minha toalete, a barba, essas coisas. Também já usei barba. A minha mulher não quer, porque ela é toda branca, diz que eu pareço ter 80 e tal anos. Depois vou preparar o meu pequeno almoço, dou uma regazinha lá ao meu jardineco, onde tenho um pequeno pomar e umas flores, e depois, pronto, vou para o carro e ponho-me a andar para mim. Muito A bem. menos que esteja noutro país qualquer, enfim, ou noutra zona do país, porque a mim tem delegações e núcleos espalhados pelo país, muitas vezes estão em movimento. Se não estão no estrangeiro, estão em movimento, ou nas regiões autónomas, por exemplo. Por isso estou sempre em movimento. A sua mulher é membro da AMI Sim, senhor. Não é? Foi lá que a conheci. e, em confidência, o doutor me comentou que a gente deve sempre ouvir as mulheres. Sem dúvida, sim. Como é que é trabalhar em família? Olha, por mais que queiramos ser, enfim, objetivos, nunca podemos dissociar o facto, eu repito, conhecia na AMI, foi das primeiras pessoas, as primeiras 2 ou 3, que entraram na AMI pensando que iam entrar numa instituição internacional, e a AMI era pouco mais do que eu, a minha vontade. Eu sou presidente, ela é secretária-geral do Conselho de Administração, é a número 3 da Casa. O que às vezes, por vezes, enquanto presidente, eu não estou de acordo, tem tipo pelo diálogo, às vezes eu tenho que dar instruções estritas, porque não dizer uma ordem. Agora, olha, desculpe, mas agora quem manda aqui sou eu e vai-se fazer assim. Porque está em causa uma questão vital da AMI e eu, quando esse barco afundar, eu afundo com ele. E sei que ela irá comigo. Decisões têm que ser tomadas. Sabe, a liderança implica também um certo grau de solidão. Porque há decisões que cabem ao líder. Agora, coexistir, ser marido e mulher e ser colaboradores, e há uma hierarquia na colaboração, embora dialogue sempre o máximo possível, até que há momentos o diálogo já não passa e aí tem que assumir. E uma pessoa não pode no trabalho dizer, olha, agora faz assim, porque é uma ordem que eu te estou a dar, é para fazer mesmo assim. E depois chegar a casa, encontrar a sua mulher, que não está lá muito feliz por ter apanhado um raspanete, que acontece, raramente, mas já aconteceu ao longo desses 33 anos, e dizer, olha, aqui agora já não é o Presidente da Sala, só está aqui a minha mulher e o teu marido. Isso é no mundo virtual. Então, em casa, o doutor também aceita ordens da mulher? Assim, tudo o que é, posso dizer, eu sou o fiel jardineiro. Tudo o que é fora de casa, é assim que ela me chama. Recebe as ordens e cumpre. Eu sou o fiel jardineiro. Dentro de casa, decoração, isso, pronto, eu faço o que ela diz para fazer. Se eu não quero o quadro ali, mas quero o quadro ali, etc. Pronto, então diz-me logo, olha, só o bispo, quando eu venho de missões, eu trago sempre coisas. Eu sou, enfim, um colecionador nato, pequenas coisas, não tenho dinheiro para mais. Eu disse, Luísa, já viste isso? Olha, só viste para o teu cafundó. O meu cafundó é uma biblioteca imensa, em que ela está sempre com a coisa, os livros vão cair e vão... Bom, agora os quartos das meninas também estão vazios. Ela diz, não, eu não quero isso em casa. Vai pôr isso no teu cafundó. E eu ponho no meu cafundó. Lá no jardim, olha, ainda há poucos dias vim do norte
e plantei um maracujá. Então, pronto, a rica vida que leva e no sentido da sua experiência e as preocupações a nível mundiais com a mim, o telefone deve estar sempre a tocar, ok? O que é que o doutor faz para se distrair? Aqueles momentos que tem sozinho, solitário. Olha, eu adoro como é ler. Adora? Adoro ler. Eu sou um leitor compulsivo. Em geral, inclusive, leio 3 livros simultaneamente. Quando estou farto de um, saltito para o outro e volto a ler. Bom, então sempre estou 3 livros. A minha casa, bom, a minha mulher farta-se de protestar com aquilo, porque livros é por todo lado. Daí que ela já nem quer entrar na biblioteca, porque eu já nem ponho nenhum pé. É pelo chão, é em cima do bilhar, é por todo lado. Por isso eu sou um leitor compulsivo. Depois, enfim, eu estou sentado por baixo da minha oliveira centenária, às vezes a pensar. Sabe, é bem verdade, filhos criados, trabalhos redobrados. 4 filhos hoje em dia é uma responsabilidade. Por depois não podemos desligar, eu penso muito na minha querida mãe, quando eu sabia que ela ia morrer, que eu sou médico, falei com todos os meus irmãos para fazermos uma festa de Natal especialista, porque seria o último Natal dela. E a caminho de casa parava sempre em casa dela, sentava-me ao pé dela, pegava-me na mão, o meu pai já tinha ido há muitos anos, ficávamos ali a falar os dois. E a minha mãe dizia-me assim, ó filho, a mãe não vai morrer, pois não? E eu dizia, minha querida mãe, sabe, todos nós temos que partir um dia. Repare, os seus filhos todos já têm 50 anos, só o mais novo tinha 49. A mãe fez um trabalho extraordinário, repare. Não. A mãe não quer morrer. A mãe não quer deixar os seus filhinhos. O mais velho já tinha 60 e o mais novo tinha 49. A mãe não quer deixar os seus filhinhos. E eu ainda dizia hoje à minha filha mais velha, ó filho, tu és mãe, então, mas para mim tu és sempre a minha filha. Exato. O pai pode se enganar num conselho que te dou, mas uma coisa é certa, eu nunca o dou com más intenções, porque eu adoro, somos teus irmãos, eu posso me enganar. A minha mãe, às vezes eu discordava da minha mãe, sempre no máximo respeito. Mas era uma outra geração, sabe? Quando eu pressionei o meu pai para me enviar estudar para a Bélgica, que eu me referi há pouco, com 15 anos, e passava, eu ainda não sabia o que era a Europa, tinha nascido em Angola, estava a viver no Congo, ex-belga, e fui, quando cheguei lá, mês de setembro, chuva miudinha, tudo escuro, escrevi uma carta ao senhor meu pai, pai, por favor, já vi a Europa, manda-me regressar a casa. Sabe qual foi a resposta do meu pai? O meu filho quer ir para a Europa. Agora tem que lá ficar. Agora tem que aguentar. Foram 20 anos em que eu ia ver os meus pais um mês por ano e não havia telefones. Mas isso é o que faz caráter, não é? E olha, e aguentei, tive que aguentar. Via a sua vida de outra forma? Via. Eu não realizei. Conseguia-lhe dar outro sentido? Eu não realizei o meu sonho primário, primeiro, como lhe disse, não primário, primeiro, que era ter o meu hospital no mato. Talvez já o tenha feito, não sei, essas vidas passadas e futuras, não tenho certeza absoluta nenhuma. Mas eu teria gostado de fazer. Todos nós temos alguém que nos inspirou. Quem me inspirou a mim foi um médico alsaciano, olha, primo direito do Camus não, do Sartre, do Jean-Paul Sartre. As mães eram irmãs. Foi o Dr. Alberto Schweitzer, que já era professor de teologia na Universidade de Estrasburgo. Porquê é que ele era o seu ídolo? Porque ele, com 38 anos, deixou a teologia, formou-se em medicina e foi para a África Equatorial Francesa, hoje Gabão, uma parte é hoje o Gabão, e construiu um hospital no mato, em Lambaréné, onde fez a vida toda dele. Ele era talvez o melhor organista do seu tempo a interpretar Bach. E de 4 em 5 anos ele vinha à Europa dar uns concertos e então angariava dinheiro para comprar medicamentos para o seu hospital. Depois teve uma senhora que o admirou, uma multimilionária americana, que está lá enterrada, já lá estive, e está enterrada num pequenino cemitério, estão lá 6 campas à saída do rio, do Ogooué. Inclusive eu propusemos na altura para ficar lá a chefiar
aquele hospital, já não é o antigo de madeira, esse está lá com o museu, das formigas brancas já comeram aquilo tudo, refizeram um novo, à semelhança do anterior, mas agora as missões protestantes da Alsácia fizeram um hospital térreo, todo de betão, e como cirurgião queria que eu ficasse lá a comandar aquilo. Fui lá indo via São Tomé. E eu não quis, porque entanto já tinha a mim. Eu não podia abandonar a mim, já era 89, eu fundei a mim em 84. Eu não ia largar a mim. E por isso, todos nós temos que gerir frustrações. Eu tento gerir as minhas, mas os Médicos Sem Fronteiras e a mim foi um ersatz, um derivativo de eu não ter podido fazer o meu sonho primeiro, porque foi-me dito o que é que tu irias chegar a fazer. Tu és branco, tu aqui. Mas não acha que o doutor hoje é, se calhar, também um herói para outras pessoas que estão a ver o exemplo que deu da mesma forma? Acho que, mas eu tenho muito medo, sabe, de ser herói, porque os heróis têm todos os tornozelos de barro. Eu já fui herói e depois também já fui besta. Agora, o que eu lhe posso dizer é que tento viver com coerência, com frontalidade, dizer aquilo que penso sem querer ofender ninguém, mas eu retive um ditado muito bonito que um colega do Peru me ensinou há muitos anos na Bélgica, onde ele veio estagiar no meu serviço. Ele dizia-me, Fernando, depois trouxe a Portugal, ainda vejo, estávamos à boca do inferno, Fernando, mais vale ser a cabeça do ratinho do que o rabo do elefante. Eu sou a cabeça do meu ratinho. Sou eu que decido se viro, se não viro, se vou sempre em frente, se paro. Isso é rabo de elefante? Não. Não estou feito para ser. Mas não é isso que é ser um herói, não é isso que a juventude, quando olha para o seu ídolo, quer ser como essa pessoa, e não só nas suas virtudes, mas nos seus defeitos. Sim. O Superman tinha um problema com o kryptonite, não é? Como disse há pouco, a moeda tem sempre duas faces. E a prova, eu tenho dito que não sou um homem perfeito, também já divorciei, e há sempre culpas partilhadas num divórcio. Não há ninguém todo preto e ninguém todo branco. Somos todos cinzentos, uns mais escuros, outros mais claros. Enfim, com umas manchinhas brancas aqui e acolá. Não, sei, também não vou-me fazer, enfim, de falso humilde. Sei que há pessoas que me veem, sim, como um herói. Agora, é bom que saibam que esse herói pode falhar. Então, no dia em que falhar, como falhei, segundo certas pessoas, quando tomei certas opções, no combate político e depois fui-me embora, é que eu fiz aquilo que a minha consciência me mandou fazer. E o maior imperativo que eu tenho é a minha consciência. Sem dúvida. Não tenho mais nenhum, quer dizer, a minha consciência é o juiz mais duro que eu tenho em mim, porque ela não perdoa-me nada. Eu não posso, nós podemos enganar os outros, mas enganar-se a si próprio é muito complicado. Eu não me consigo enganar a mim próprio. Eu sempre soube, naquele segundo, que eu tinha feito um erro. Agora, não posso fingir que eu não fiz. Isso já revela da patologia cerebral, não é? Mas, doutor, só falha quem não tenta. Sim, sem dúvida. Portanto, se a gente tenta com a consciência tranquila, não é falhar, Não? é um intento. Olha, vai ou então dar o que eu digo muitas vezes, se ainda estiver lúcido, até o meu último suspiro, então felizmente os meus pais estiveram, eu quero poder dizer, tentei. Exatamente, tentei. O ter conseguido ou não, outros dirão se sim ou não. Não Só se consegue tentando. Só se consegue tentando. É como o cirurgião, sabe, o cirurgião que nunca tem complicações é o cirurgião que nunca opera. Muito obrigado, não é? Exato. Agora, quando se assume riscos e se tenta, somos seres humanos, quer dizer, aqui não há Deus. Se Deus existe, Ele está num outro patamar que eu não sei qual é, quem me dera saber. Mas quem tenta, evidentemente, quem tenta vai sempre ter resultados, para um lado ou para o outro, mas temos que continuar a tentar. Doutor, gostaria deste momento de fazer umas perguntas que faço a toda a gente, chamamos de perguntas rápidas, as respostas não têm que ser rápidas, mas são algo que eu faço habitualmente. Se tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos ao Dr. Fernando Dobre, que tinha 25 anos, o que é que lhe diria?
Em 5 anos estava a começar a minha primeira especialidade, já estava na primeira especialidade. Eu diria, estou a tirar cirurgia, porque quero ir para ter um hospital no mar. Foi por isso que eu fiz cirurgia, porque não se improvisa a cirurgia. E um médico, quando está no mato, no interior, inclusive a reputação de Alberto Schweitzer era o médico que corta, porque os feridos que vinham dos ataques dos hipopótamos, dos crocodilos, ele teve que aprender a cirurgia lá. Eu queria estar pronto para não ter que aprender no doente. Por isso eu teria dito, eu estou em cirurgia agora, que eu quero ter um hospital no mato. Muito bem. Se tivesse a oportunidade de escrever uma frase ou um cartaz, o que é que escreveria e onde o colocaria para o ser humano ver? Olha, nem sempre podemos estar a inventar. Eu escreveria a frase de um homem extraordinário, o Saint-Exupéry. Toda a gente conhece o Petit Prince, mas há outros, Vol de Nuit, como Mermoz, etc. Eu diria, pensei muito bem nisso, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, quando ouvi uma menina de 8 anos ser morta porque ela e outros meninos não havia farinha no Afeganistão e eles tentavam passar a fronteira com uns saquinhos de farinha e a polícia batia-os e ela foi parar abaixo de uma roda de um caminhão. Ninguém saberá, vai entender porque é que eu estou a dizer isso, ninguém saberá que sonhos tinha essa menina. O Saint-Exupéry disse uma frase para mim extraordinária. Ninguém tem o direito de matar ninguém, porque ninguém sabe os sonhos que esse alguém tem no fundo dos seus olhos. Extraordinário. Extraordinário. Tem algum livro que costuma oferecer aos seus amigos? Tenho, até ofereci a todos os quadros da AMI, mas também já não sei o nome do autor, mas é um livro extraordinário, que é Comeram no Meu Queijo. E eu acho que todos nós temos de estar aptos à mudança, à adaptação, porque nada será igual amanhã, nada. E por isso temos que nos adaptar, seja a título pessoal, seja a título institucional. Se não tivermos a flexibilidade da adaptação, embora preservando valores, enfim, universais, para mim são intangíveis, nós e as instituições morrerão, assim como os Estados. Qual é o seu último pensamento do dia, antes de tocar a almofada? Olha, eu tenho o hábito de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria de manhã, quando acordo, e à noite, antes de me virar para lá na minha almofada. E eu repito muitas vezes, sabe, aquela parte do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que eu interpreto na medida em que nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Existir um Deus, que acredito que sim, mas não posso presumpar o que é, acredito que Ele saberá nos perdoar. Porque como pai e pai, os meus filhos, só uma coisa que eles sempre souberam, é que era impossível levantar a mão num pai e numa mãe. A partir daí tinham passado o risco vermelho intransponível. Porque até aí eu perdoo tudo aos meus filhos, dialogamos, perdoo, porque amo-os intensamente. E por isso, eu adormeço em geral após ter dito um Pai Nosso e uma Ave Maria, e ao acordar faço o mesmo. Agora, não me veja, não vou, eu só vou à igreja já agora, embora seja, eu esteja no Santo Sepulcro, tenho experiências próprias, enfim, com o meu padrinho, Jesus, padrinho de batismo. Eu só vou às missas, nos casamentos, nos batizados e algumas cerimónias formais. Doutor, agradeço muito o seu tempo, é valioso. Só gostaria que as pessoas que estão a ouvir estas palavras sábias, onde é que podem contribuir, o que é que podem voluntariar o seu tempo, o seu dinheiro, como é que podem descobrir a AMI, o que é que eles têm, onde é que eles podem ir? Meus amigos, a AMI é via o Google, a AMI, Assistência Médica Internacional. AMI.org. É ami.org.pt, o site da AMI, por exemplo, todos nós, por exemplo, no meu caso, mas todos nós, é o primeiro nome e o apelido, fernando.9@ami.org.pt. Mas se for só AMI, no Google, a primeira AMI que salta logo é
a nossa a mim. Vou dizer a minha, não, a nossa a mim. A partir daí tem acesso ao site, tem acesso ao Facebook, tem acesso. E cada um fará, desde voluntariado, ao que entender. Quer dizer, eu agradeço da mesma maneira à pessoa que dá um pouco de voluntariado, do seu tempo, que uma pessoa te dá €1, porque cada um dá aquilo que pode. Eu acho que o seu trabalho é invalorável, não há palavras para descrever essa situação, e eu faço das minhas palavras a sua quando você diz que se eu salvei uma vida, fez muito, e eu sei que você salvou muitas vidas. Portanto, quando a gente atira uma pedrinha ao lago, não se sabe até de onde as ondas vão. Okay? E eu espero que alguém, uma pessoa que esteja a ouvir-nos esta conversa, que essa pessoa não seja indiferente. E que há um ditado judeu, mas poderia ser chinês, árabe, no Malawi, há tantos ditados por aí, que diz que quem salva uma vida, salva a humanidade. Acho que uma vida eu salvei. Eu acho que muito mais que uma. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, foi uma honra da minha parte. Espero que as pessoas tenham entendido o valor que o Dr. Nobre traz para a juventude, e é um exemplo a nós todos a seguir. Eu é que agradeço. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.